Olá, pessoal, como estão? Vamos falar um pouquinho dessa polêmica que já segue há muito tempo entre os astrólogos do Brasil sobre a regência do ano. Regência do ano, que todo mundo fala, vai ser de Saturno. Então, eu vou contar para vocês uma historinha, né? Porque eu já escrevi sobre isso há muito tempo. Eu, quando fiz astrologia, nunca tinha ouvido falar da regência do ano. Então, no Ocidente, assim, que eu estou falando no hemisfério norte, mesmo na Itália, na França, eu nunca tinha ouvido falar. Mas eu vejo que isso é muito difundido, né? Aqui no Brasil, me perguntaram um dia, quando eu escrevia já no Somos Todos Um, e no meu site, astrocírios.com.br, também sobre as regências. Tá? Então, na realidade, precisamos lembrar de várias coisas. Primeiro, que a regência do ano não tem nada a ver com a regência do ano do nosso calendário. Por quê? O nosso calendário foi instituído em 1582, aliás, em 24 de fevereiro, portanto, no signo de peixe só podia dar confusão, pelo Papa Gregório XIII, que estabeleceu a substituição do calendário juliano, então vigente em Roma e na Europa, enfim, naquela época era Roma mesmo, né? Então, por quê? Porque eles perceberam que havia uma defasagem, né, entre o que se pregava de as estações do ano, porque o nosso calendário também fala das estações, né, os 12 meses do ano, as 4 estações, etc. Então, quando o Papa Gregório instituiu, ele retirou, inclusive, vários, eu não me lembro quanto foram, 14 dias ou 15 dias, do calendário juliano já existente, ok? Então, o nosso calendário é baseado em 365 dias e 6 horas aproximadamente, que formam aquelas, aquele dia, né? 6 vezes 4, cada 4 anos você tem um dia a mais no dia 29 de fevereiro. Eu nasci no dia 29 de fevereiro, faço aniversário de 4 em 4 anos, pelo calendário, não pelo sol, né? Porque ele vai se defasando. Então, quando a gente vê, pensa no regente anual, porque o calendário, na realidade, fala uma coisa, o nosso ano astrológico começa quando o Sol secciona a linha do Equador a 0 grau de Áries, iniciando os 12 signos, né? Começando a circunvolução nos 12 signos, que na realidade, lembre-se, é o movimento aparente do Sol a partir do lugar onde eu estou e olho para o Sol, e atrás dele há o círculo zodiacal com os signos. Quando pensamos no regente anual, essa é uma prática que existe desde os caldeus, lá longe. Então, estaríamos provavelmente equivocados quando a gente usa esse tipo de técnica ou de aprendizado muito, muito antigo, que na época, porque não se combina mais com o momento atual. Tá? Então, eu acho que é assim, para apresentar qual é o ano, como é que esse ano foi, ai, puxa, será que foi tão bom assim o ano regido por Vênus? Puxa, tem muita gente que fala, ah, não, para mim não foi. Então, porque isso é uma informação que talvez não esteja mais vigente. Se a gente pensar, eu vou mostrar aqui para vocês um cálculo da estrela dos magos, que é essa estrela que eu vou compartilhar, tá? Que foi realmente o início da interpretação desta, que é a regência. Então, vamos pensar, vou compartilhar aqui, vamos esperar que eu consiga compartilhar direitinho, tá? A estrela, vamos ver? Não, não é isso, desculpe. Aqui são os artigos, vamos lá, vamos ver aqui. Vamos ver de novo. Compartilhar. Oh, Deus do céu. Deus do céu.
Vamos lá, imagina que o Mercúrio ainda não entrou em retrogradação. Isso sim que é certinho, né? Vamos lá. Aqui, o que entrou outra coisa, se eu estava pedindo a estrela? Vamos ver. Ali, finalmente. Muito bem. As regências, elas se baseiam nesse círculo, tá vendo? No qual o Sol, luminar maior, a Lua e os 5 planetas que são visíveis a olho nu, portanto, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, formam um círculo, no qual um se alterna ao outro. Eu sempre pensei assim que isso tivesse também uma... eu acho que tem uma certa correspondência com os dias da semana. Por quê? Se nós começamos do domingo, tá? E no domingo nós temos o Sol como regente, né? Domingo, dia Domine Dei, dia do Senhor, né? Então, aqui você teria depois a segunda-feira, onde você tem a Lua como regente, isso em magia astrológica, né? Aliás, eu tenho um livro na Amazon, se vocês olharem na minha bio, vocês podem adquirir, é um livro muito, muito sucinto, mas sobre magia astrológica, que pode ser muito útil nesse período de fim de ano. Vamos lá, sem interrupções. A Lua viria depois, lune, dia da Lua, tá? Lune, luna. O outro dia seguinte, o dia que viria depois, se você parte daqui, você vê que tem uma setinha que você vai para Marte. Você não vai da Lua para Júpiter. Por quê? Porque o terceiro dia, que seria aqui no Brasil, é muito difícil de entender, porque vocês usam esse termo português de feiras, né? Mas na Europa, tanto na língua inglesa, francesa, italiana, tem essa analogia com os dias da semana, com os planetas. Então, o terceiro dia, que é o martedì, dia de Marte, ok? Então, esse dia de Marte rege o terceiro dia. Depois, você tem o planeta Mercúrio. Mercoledì, dia de Mercúrio, né? Mercoledì. Mesmo em espanhol você tem, mesmo em inglês você tem a mesma terminologia. E depois do Mercúrio, você vai para quinta-feira, dia de Júpiter, Giove, dia de Júpiter, de Giove, em italiano. E depois, no final, você iria para Saturno, tá? Que aqui também, não, desculpa, tem a sexta-feira, eu estou pulando aqui. Sexta-feira, que é Venerdì, dia de Vênus, tá? Venerdì, e o sábado, que é Saturno, dia de Saturno, sábado, dia, né? Sábado, dia de Saturno. Então, se vocês reparam, quando vocês falam de regências, você está falando nesse sentido, porém, tá certo? Porque você vai partir daqui e vai para a Lua, depois da Lua, a regência de Saturno, porque você faz essa roda girar ao contrário. Então, se um ano, por exemplo, o ano passado foi regido pela Lua, esse ano seria regido por Saturno, o próximo por Júpiter, o outro por Marte, e sempre em seguida o Sol, Vênus e Mercúrio. Muito bem. Então, essa é uma coisa, eu vou parar um minutinho aqui, que acontece há muitos anos, né? Muitos anos. E peguei aqui espera um pouquinho, tá? Porém, como eu falei, como o nosso calendário não está em conformidade, em sincronicidade com o calendário primeiro, que era gregoriano, o gregoriano já modificou o juliano que tinha antes. Imagina os caldeus, o que eles usavam. Eles olhavam as estrelas, fizeram um calendário que era deles, que foi modificado ao longo dos séculos. Gente, milênios, não é pouco tempo, não é pouco tempo. Então, como que nós usamos uma técnica, que é uma técnica
tão fora da nossa realidade atual, inclusive porque dizem, né, que a nossa Terra está acelerando o movimento, os próprios cientistas, os próprios astrônomos, né? E acreditar. Aí se fala, mas você acredita em astrologia, mas a astrologia está mais que confirmada como uma ciência, na realidade, que mostra realmente o que acontece no nosso planeta em relação aos movimentos dos astros que estão ao nosso redor, e até a estrelas fixas, que são sóis, né, um sol, de outras constelações que estão fora, mas dentro da nossa galáxia, ou seja, influenciando tudo, o todo. Então, eu queria só dar para vocês essa dica, esse drops, esse um pouquinho do conhecimento astrológico, para que vocês não fiquem pensando que esse ano vai ser um ano difícil, um ano pesado. É, pensem no seu mapa e pensem também em consultar um bom astrólogo, saber o que vai acontecer com vocês, quais são suas possibilidades, o que está à disposição de vocês, tá bom? Então, se vocês gostaram, deixe aqui assim, a sua mensagem, clique aqui, né, no gostei ou não gostei, deixe o comentário, compartilhe, e façam suas questões, seus questionamentos, porque eu costumo responder para todos. E vocês me encontram na bio, vocês têm também vários dos meus do trabalho que eu faço, dos atendimentos, dos livros, das palestras e dos cursos, tá bom? Me siga aqui, uma boa semana para todos, e ó, domingo tem previsões astrológicas para a semana e para todos os signos, ok? Me sigam aqui, não percam o seu signo, põe o sininho, tchau!